Você já se olhou no espelho e não reconheceu o cara que te encara de volta? Não o rosto, não o cabelo, mas o olhar. Aquele olhar que parece pertencer a um estranho. Um olhar cansado, que carrega o peso de promessas não cumpridas e de um potencial que grita para sair, mas que continua preso, sufocado por uma rotina que não te pertence. Você sente isso? Aquele incômodo constante, aquela sensação de que você está vivendo uma versão demo da sua própria vida, enquanto a versão completa, a versão poderosa, está trancada em algum lugar que você não consegue acessar. Deixa eu te contar uma história rápida. Havia um cara, vamos chamá-lo de Marcos. O Marcos era um cara bom, inteligente, com boas ideias, mas vivia na sombra. No trabalho, ele via colegas menos capazes sendo promovidos porque eles falavam mais alto, tinham mais presença. Na vida pessoal, ele via amigos conquistando seus sonhos, viajando, construindo relacionamentos, enquanto ele ficava no mesmo lugar, esperando. Esperando o quê? Ele não sabia. Talvez esperando se sentir pronto, esperando a confiança chegar como um raio em um dia de sol, esperando que o universo finalmente lhe desse um sinal. Um dia, ele estava em um café e viu um cara que ele conhecia da faculdade. Esse cara não era o mais inteligente da turma, nem o mais talentoso, mas ele entrou naquele café como se fosse o dono do lugar. Não com arrogância, mas com uma certeza silenciosa. Ele cumprimentava as pessoas, sua postura era ereta, sua voz era firme. Ele estava vivendo, de verdade. E naquele momento, o Marcos não sentiu inveja. Ele sentiu uma clareza brutal. Uma verdade que o atingiu como um soco no estômago. O universo não dá sinais. Ele responde a ações. Aquele cara não esperou a confiança. Ele a construiu. Ele não esperou se sentir pronto. Ele agiu como se já estivesse. Ele não esperou o sucesso, ele se moveu como alguém que já era bem-sucedido. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos quebrar a maior mentira que te contaram. A de que você precisa sentir para ser. A verdade que vai mudar o jogo para você a partir de hoje, é que você precisa agir para se tornar. Você não encontra sua confiança, você a constrói. Você não descobre sua disciplina, você a forja no fogo da repetição diária. Este vídeo não é sobre frases motivacionais vazias. É sobre te entregar a planta, a arquitetura da sua nova identidade. É sobre te mostrar como construir, tijolo por tijolo, o homem que você sabe que nasceu para ser. Se você está cansado de esperar na arquibancada da sua própria vida, se você está pronto para pular a grade, entrar em campo e começar a jogar para vencer, então faça uma coisa por mim agora mesmo. Demonstre sua decisão. Esmague esse botão de like com a força de quem está assumindo um compromisso. E se inscreva neste canal, porque isso não é só um clique. É um contrato que você assina com você mesmo. Um contrato de que, a partir de hoje, você para de esperar e começa a construir. Quantas vezes você já disse a si mesmo: eu começo a dieta na segunda-feira, ou vou para a academia quando tiver mais energia, ou vou começar aquele projeto quando me sentir inspirado? Nós todos vivemos essa mentira. Nós colocamos a motivação em um pedestal, como se ela fosse uma entidade mágica que precisa descer dos céus e nos tocar com uma varinha de condão para que a gente finalmente possa agir. Nós esperamos por ela como quem espera a chuva em um deserto, acreditando que ela é a condição essencial para o movimento. Mas e se eu te dissesse que você está esperando o trem na estação errada? E se eu te dissesse que a motivação não é o combustível que você coloca no carro para começar a viagem, mas sim o calor que o motor gera depois que você já deu a partida e começou a dirigir? Essa é a primeira verdade brutal que você precisa internalizar para construir sua nova identidade. A ação gera a motivação, e não o contrário. A motivação não é o ponto de partida. É o prêmio que você recebe por ter começado sem ela. Pense nisso por um segundo. Pense no seu corpo e na sua mente como um carro em uma manhã fria de inverno. O motor está gelado. O óleo está denso. Nada quer se mover. Você não espera o motor esquentar sozinho para então girar a chave. Isso é impossível.
Você gira a chave mesmo com o motor fazendo barulho, mesmo com tudo parecendo difícil. Você dá a partida. E o que acontece? O motor começa a funcionar, meio relutante no início, mas ele funciona. E conforme ele trabalha, ele gera calor. E esse calor esquenta o óleo, torna tudo mais fluido, mais fácil. Depois de alguns minutos, o carro está pronto, respondendo suavemente. A motivação é esse calor. A disciplina, a decisão de agir. É o ato de girar a chave. Você está esperando pelo calor, quando o que você precisa fazer é simplesmente girar a maldita chave. É a mesma lógica da academia. Ninguém acorda às 5 da manhã sentindo um desejo avassalador de levantar pesos. O corpo quer ficar na cama, no conforto, no quentinho. A mente, aquele negociador interno que vive na sua cabeça, começa a sussurrar. Fica só mais 5 minutos. Você merece. Você trabalhou tanto ontem. Um dia não vai fazer diferença. E é aí que a batalha é vencida ou perdida. Não é na academia, debaixo da barra. É na sua cama nos primeiros 30 segundos depois que o alarme toca. O homem que espera pela motivação aperta o botão de soneca. O homem que entende o princípio da ação simplesmente se levanta. Sem pensar. Sem negociar. Ele coloca o pé no chão frio. E esse primeiro movimento, essa primeira ação, é a faísca. Ele vai para a academia se sentindo um zumbi. Mas depois do primeiro exercício, o sangue começa a circular. Depois do terceiro, a respiração fica mais forte. Ao final do treino, ele não é mais o mesmo cara que saiu da cama. Ele está energizado, focado, orgulhoso. A motivação chegou, mas ela não o levou para a academia. Ela foi a recompensa por ele ter ido. Isso cria um ciclo poderoso, um loop positivo que eu chamo de o ciclo do momentum. Funciona assim: ação mínima, pequena vitória, liberação de dopamina, o sentir-se bem, motivação para a próxima ação, ação maior. O segredo, a chave que destrava todo o ciclo, é a primeira peça, a ação mínima. Uma ação que não exige motivação, apenas decisão. É vestir a roupa de ginástica, é abrir o documento em branco, é fazer uma única flexão, é dar o primeiro passo para fora da porta. Nós fomos ensinados a idolatrar a paixão e a inspiração, mas a paixão é inconstante. A inspiração é uma visitante rara. Se você construir a fundação da sua vida sobre esses sentimentos, você estará construindo sobre areia movediça. A disciplina, por outro lado, é a rocha. Disciplina não é sobre se sentir bem, é sobre fazer o que precisa ser feito, quer você se sinta bem ou não. É um sistema, não um sentimento. E sistemas sempre vencem sentimentos no longo prazo. Então a pergunta que você precisa se fazer não é: como eu me motivo? A pergunta certa é: qual é a menor ação possível que eu posso tomar agora, neste exato segundo, para girar a chave e começar a aquecer o meu motor? Esqueça a escada inteira. Qual é o primeiro degrau? Esqueça a maratona. Qual é o primeiro passo? Porque nesse primeiro passo, nessa primeira ação minúscula e quase insignificante, reside todo o poder de que você precisa para criar a onda de momentum que vai te levar exatamente para onde você quer chegar. Pare de procurar por um sentimento. Comece a executar uma ação, mesmo que seja pequena, mesmo que pareça ridícula. Apenas comece. Porque o homem que você quer se tornar não está esperando pela motivação. Ele está ocupado demais agindo. E é essa ação que o define. Agora você pode estar pensando: ok, entendi. Ação antes da emoção. Mas como eu faço isso? Como eu forço essa primeira ação quando cada fibra do meu ser está gritando para eu ficar parado? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta não está na força de vontade, mas sim na criação de uma arquitetura de identidade. E é exatamente sobre como construir essa arquitetura que nós vamos falar agora. Se a ação é o motor, a identidade é o chassi do carro. É a estrutura que sustenta tudo. Você pode até conseguir forçar algumas ações isoladas na base da raiva ou da frustração, mas se a sua identidade fundamental não mudar, você sempre vai voltar ao seu estado padrão.
É como um elástico. Você pode esticá-lo, mas se não mudar a natureza do elástico, ele sempre voltará à sua forma original. É por isso que as dietas falham. É por isso que as resoluções de ano novo morrem em fevereiro. As pessoas tentam mudar o que elas fazem sem nunca mudar quem elas são. Elas dizem, eu vou parar de comer porcaria, mas continuam se vendo como alguém que ama junk food. Elas dizem, eu vou acordar cedo, mas se identificam como uma pessoa noturna. A ação está em conflito direto com a identidade. E a identidade, meu amigo, sempre vence. A mudança real, a transformação que dura para sempre, não é baseada em comportamento, é baseada em identidade. Você não para de fumar, você se torna um não fumante. Você não vai para a academia, você se torna o tipo de pessoa que não perde um treino. Percebe a diferença? É sutil, mas é a diferença entre construir uma casa de palha e uma casa de tijolos. Então, como você constrói essa nova identidade? Você a projeta. Exatamente como um arquiteto projeta um prédio. Você não espera que o prédio apareça magicamente. Você pega um papel em branco e começa a desenhar. Você decide como serão as fundações, as paredes, o teto. Você vai se tornar o arquiteto do seu próprio ser. E o primeiro passo é a clareza. Você precisa parar de pensar em termos vagos como eu quero ser mais confiante ou eu quero ter mais disciplina. Isso não significa nada. É como dizer a um arquiteto, eu quero um prédio legal. Ele não pode trabalhar com isso. Você precisa ser específico. Você precisa criar um avatar. Pense no homem que você quer se tornar. A versão 2.0 de você mesmo. A versão que já alcançou tudo o que você sonha. Agora pegue um papel, abra um bloco de notas, não importa. E responda a estas perguntas sobre ele, sobre esse seu avatar. Não sobre você agora, mas sobre ele. Como ele anda? Como ele fala? Como ele aperta a mão de alguém? Como ele se veste? O que ele come no café da manhã? A que horas ele acorda? O que ele faz quando sente preguiça? O que ele lê? Com quem ele passa o tempo? Como ele lida com um erro ou uma falha? Seja dolorosamente específico. Crie um manual de instruções para essa pessoa. Esse não é um exercício de fantasia. É um exercício de engenharia. Você está criando o projeto da sua futura identidade. Uma vez que você tem esse projeto, esse manual de instruções do seu Eu 2.0, você começa o processo de construção. E como você constrói? Através de votos. Cada ação que você toma é um voto para o tipo de pessoa que você quer se tornar. Quando o alarme toca e você levanta, você acabou de dar um voto para se tornar o tipo de pessoa que é disciplinada. Quando você escolhe a salada em vez da batata frita, você deu um voto para se tornar o tipo de pessoa que cuida do seu corpo. Quando você fala em uma reunião mesmo com a voz tremendo, você deu um voto para se tornar o tipo de pessoa que é corajosa. Nenhuma ação isolada vai te transformar da noite para o dia, mas 1000 pequenos votos, acumulados ao longo do tempo, constroem uma identidade inabalável. A sua identidade atual nada mais é do que a soma dos votos que você tem dado a si mesmo nos últimos anos. Se você não gosta da sua identidade atual, é porque você tem votado no candidato errado. É hora de mudar sua filiação partidária. É hora de começar a votar conscientemente no homem que você projetou. O segredo aqui é começar pequeno. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Isso seria como tentar construir um arranha-céu em uma semana. Você vai falhar. Em vez disso, escolha uma ou duas características do seu avatar e comece a dar votos para elas todos os dias. Talvez o seu Eu 2.0 seja alguém que lê 10 páginas de um livro todos os dias. Então, essa é a sua missão. Não importa o que aconteça, você vai dar esse voto. Talvez ele seja alguém que arruma a cama todas as manhãs. Dê esse voto. Essas pequenas vitórias, esses votos diários, são como os tijolos da sua nova casa. Eles parecem insignificantes sozinhos, mas quando você empilha centenas deles, eles criam uma parede sólida. E quando você constrói as 4 paredes, você tem uma nova identidade. Você não está mais
fingindo até conseguir. Você está praticando até se tornar. Você está ensaiando o papel do homem que você quer ser, todos os dias, até que o papel se torne a sua realidade. Você não está mentindo para si mesmo. Você está se provando através de ações que você é capaz de se tornar essa pessoa. E a cada voto, a cada tijolo, a voz da dúvida fica um pouco mais fraca e a voz da sua nova identidade fica um pouco mais forte. Até que um dia, você não precisará mais pensar nisso. Você não precisará mais forçar. Você simplesmente será essa pessoa, porque a identidade dela foi construída não com desejos, mas com a moeda mais valiosa que existe, a ação consistente. Agora que você tem o projeto da sua nova identidade e entende que precisa votar nela todos os dias através de pequenas ações, chegamos à parte que ninguém gosta de admitir. A parte que os gurus da positividade tóxica convenientemente esquecem de mencionar. O processo de construção vai doer, vai ser desconfortável. Haverá dias em que você vai querer desistir. Haverá momentos em que a sua mente antiga, aquela voz confortável e medrosa, vai gritar com toda a força para que você volte para a sua zona de conforto. E é exatamente aqui, neste ponto de atrito, que a verdadeira transformação acontece. O crescimento não ocorre no conforto. O crescimento ocorre na resistência. Pense em um músculo. Como um músculo cresce? Você vai à academia e o coloca sob estresse. Você levanta um peso que é mais pesado do que ele está acostumado. As fibras musculares se rompem, elas se danificam. Isso dói. No dia seguinte você está dolorido. Mas é nesse processo de reparo, de reconstrução das fibras danificadas, que o músculo se torna mais forte, maior e mais capaz do que era antes. Sem a resistência, sem o peso, sem o desconforto, não há crescimento. O músculo permanece o mesmo, ou até atrofia. Sua mente, sua disciplina e sua confiança funcionam exatamente da mesma maneira. A disciplina não é um traço de personalidade com o qual você nasce. É um músculo. A coragem não é um dom. É um músculo. A resiliência não é sorte. É um músculo. E como você treina esses músculos? Você os expõe à resistência. Você faz a coisa que não quer fazer. Você tem a conversa que está evitando. Você se oferece para o projeto que te assusta. Cada vez que você escolhe o caminho do desconforto em vez do caminho do conforto, você está fazendo uma repetição no ginásio da sua mente. Você está rompendo as fibras da sua fraqueza e permitindo que elas se reconstruam mais fortes. A maioria das pessoas passa a vida inteira evitando qualquer tipo de desconforto. Elas vivem em uma bolha de conveniência. Elas otimizam suas vidas para a facilidade. E como resultado, seus músculos mentais e emocionais se atrofiam. Elas se tornam frágeis. Qualquer pequeno problema, qualquer imprevisto, qualquer crítica, as quebra. Elas não têm a força interna para lidar com a pressão, porque nunca a treinaram. Você, por outro lado, vai começar a ver o desconforto de uma maneira diferente. Você não vai mais fugir dele. Você vai começar a procurá-lo. Você vai se tornar um caçador de desconforto. Não porque você é um masoquista, mas porque você é um estrategista. Você entende que cada momento de dificuldade é uma oportunidade de treinamento. Quando o alarme tocar e estiver frio lá fora, você não vai pensar, que droga, eu não quero ir. Você vai pensar, excelente. Primeira oportunidade do dia para treinar o músculo da disciplina. Quando você estiver em uma situação social e sentir medo de falar com alguém, você não vai recuar. Você vai pensar, perfeito, uma chance de treinar o músculo da coragem. Quando você falhar em algo, quando cometer um erro, você não vai se afundar na vergonha. Você vai pensar, ok, uma lição valiosa, uma oportunidade de treinar o músculo da resiliência. Você muda a narrativa. Você transforma o que antes era um obstáculo em uma ferramenta. O que era um inimigo, agora é seu parceiro de treino. Essa mentalidade é o que separa os amadores dos profissionais em qualquer área da vida. O amador treina quando se sente bem. O profissional treina independentemente de como se sente. O amador espera que o caminho seja fácil.
O profissional sabe que o caminho difícil é o que o tornará forte o suficiente para merecer o destino. Então, comece a incorporar pequenas doses de desconforto voluntário na sua vida. Tome um banho frio. Suba as escadas em vez de pegar o elevador. Coma a última refeição do dia um pouco mais tarde do que o normal para sentir um pouco de fome. Faça mais uma repetição na academia quando seu corpo disser para parar. Essas pequenas coisas não parecem muito, mas elas são como vacinas. Elas injetam uma pequena dose do vírus do desconforto no seu sistema, forçando seu corpo e sua mente a criar os anticorpos da resiliência. E quando a vida, inevitavelmente, te atingir com uma dose real de adversidade, uma demissão, um término, uma crise, você não vai quebrar, porque você passou meses, anos treinando para aquele momento. Você estará pronto. O desconforto não será mais um monstro assustador. Será apenas mais um peso no seu ginásio. E você saberá exatamente o que fazer com ele. Levantá-lo. Então vamos recapitular a jornada que fizemos hoje. Nós começamos no espelho, encarando aquele estranho que roubou o seu olhar, sentindo o peso da estagnação. E nós descobrimos a primeira grande verdade. A ação vem antes da motivação. Você não espera o motor esquentar. Você gira a chave no frio e deixa que o próprio movimento gere o calor. Você para de esperar por um sentimento e começa a executar uma ação, por menor que seja. Em seguida, nós entendemos que ações isoladas não são suficientes. A mudança real e duradoura vem da identidade. Você precisa parar de tentar fazer coisas e começar a ser alguém. Você se torna o arquiteto do seu próprio ser, projetando o seu Eu 2.0 com clareza e então construindo essa nova identidade, tijolo por tijolo, com cada pequena ação que funciona como um voto para a pessoa que você está se tornando. E finalmente, nós encaramos a verdade inevitável. Esse processo de construção exige que você abrace o desconforto. Você precisa parar de fugir da resistência e começar a vê-la como sua maior aliada, seu parceiro de treino no ginásio da mente, onde você fortalece os músculos da disciplina, da coragem e da resiliência. A mensagem central de tudo isso é uma só, e é a ideia mais poderosa que eu posso te deixar. Você não é uma vítima das suas circunstâncias, você é o arquiteto da sua identidade. O poder de mudar, de se reinventar, de construir a vida e o caráter que você respeita e admira, não está lá fora. Não está em um vídeo, em um livro ou nas mãos de outra pessoa. Ele já está aí, dentro de você. Ele sempre esteve. Ele só está esperando que você decida usá-lo. Ele está esperando que você pegue o projeto que desenhou e coloque o primeiro tijolo. O homem que você quer ser não vai aparecer magicamente. Ele precisa ser construído. E a construção começa hoje, não amanhã, não na próxima semana, agora, com a próxima decisão que você tomar. A decisão de fechar este vídeo e fazer algo que o seu Eu 2.0 faria. A decisão de dar o primeiro voto para a sua nova identidade. Eu te dei as ferramentas, eu te mostrei a planta. Mas eu não posso construir a casa por você. Ninguém pode. Essa é a sua obra, é o seu legado. Muito obrigado por dedicar seu tempo e sua atenção a esta mensagem. Se algo que eu disse hoje ressoou em você, se acendeu uma faísca, eu peço duas coisas. Primeiro, compartilhe este vídeo. Envie para um amigo, um irmão, alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Vamos criar uma onda de mudança que vai além de nós mesmos. E segundo, eu quero que você vá para a seção de comentários agora mesmo e escreva uma única palavra: arquiteto. Essa palavra não é para mim, é para você. É a sua declaração pública. É o seu contrato assinado. É o seu lembrete de que, a partir de hoje, você está no controle. Você é o designer, o engenheiro e o construtor da sua própria vida. Inscreva-se no canal para não perder os próximos passos dessa jornada, porque estamos apenas começando. Lembre-se, o mundo não responde ao que você quer. Ele responde a quem você se torna. Agora vá lá e comece a construir. Eu te vejo no próximo.